Oi, pessoal, boa noite. Bem-vindos aí à nossa live tão prometida. Estamos aqui na Nutrimix, assessoria e consultoria em serviços de alimentação. A Cristiane vai entrar aqui com a gente. Oi, Mariana, tudo bem? Estamos aqui aguardando o pessoal entrar. Deixa eu só opa, a Cristiane para ela entrar. Acho que é a primeira vez que eu abro uma live. Já participei de algumas, mas é a primeira vez. Acho que a Cristiane não está conseguindo. Opa, tá entrando, Cristiane? Oi, cheguei. Oi, Oi, Marcos. tudo bem, querida? Cristiane é a fundadora da Nutrimix. E ela vai me entrevistar, mas agora eu que vou entrevistar ela. Ai, é bem a Márcia. Boa Então, noite a todos. eu vou pedir, Cristiane, para você se apresentar, que muita gente não te conhece, né? E para você apresentar também a própria Nutrimix, né? Como é que é a história da Nutrimix, por favor. Olha lá. Bom, meu nome é Cristiane, né? Sou responsável pela Nutrix. Estou no mercado aí como consultora de alimentos desde 2007, né? Fazendo alguns trabalhinhos, muitos. E a Nutrimix, ela presta serviços para diversos segmentos alimentícios, né? Nós trabalhamos aí com indústrias, padarias, restaurantes, a parte de controle de qualidade aí, nós desenvolvemos para diversas empresas. E não só, né, nós trabalhamos também com importação, exportação para alguns clientes, né, e também rotulagem, que nós temos aí a nossa querida Márcia, né, especialista em rotulagem, que é o tema de hoje, né? Olha, eu não vou falar muito. Olha, todo dia a gente está aprendendo, né, Cristiane? Porque depois da bomba de hoje, as retificações que foram publicadas hoje pela Anvisa, que eu digo, todo mundo que trabalha com isso ficou bem maluco, né? Tá todo mundo meio doido, correndo atrás. No nosso grupo lá no WhatsApp tem pessoal que está colaborando bem bastante, assim, bem bacana, colocando as alterações que se tratam dessas retificações de hoje. Então, realmente, rotulagem não é fácil, né? Verdade. Então, acho que vamos esperar mais um pouquinho, né? O pessoal está entrando. Isso, tem Não 17 entraram pessoas ainda. já, muito legal. E para a gente começar o nosso tema, né? De hoje. Que seria, no caso, vamos falar sobre açúcar total e açúcares adicionados, que é o grande pivô, vilão aí do cálculo nutricional segundo as novas regras da Anvisa que entraram em vigor no domingo, dia 9 de outubro. Seria sobre Verdade. isso. Deixa eu me apresentar também um pouquinho, né? É verdade, Eu Márcia. esqueci. Não, Só eu falei, né? É que tem muita gente que me conhece, mas eu acho que tem muita gente que ainda não me conhece, não. Então é bom a gente deixar registrado aqui na live, que vai ficar gravada, né, Cris? E, bom, eu sou nutricionista de formação desde 1989, me formei no Rio de Janeiro, sou carioca, né, deu para perceber aí, que eu estou aqui em São Paulo já há mais de 25 anos e tenho trabalhado em grandes empresas, indústrias de alimentos, sempre trabalhei muito, desde 2003 que eu trabalho com rotulagem, e tenho participado da elaboração de algumas legislações também, né? Tive algumas oportunidades interessantes, inclusive dessa nova legislação que entrou em vigor, que a gente está chamando de nova, também tive a honra, né, de poder participar e colaborar aí dessa elaboração dessa nova legislação, junto com tantas outros colegas, né, da área de alimentação. E hoje eu já estou aposentada, mas trabalho aqui na Nutrimix, agora com a Cristiane, e sempre tenho dado aula em cursos de pós-graduação e de extensão em várias instituições de ensino por aí pelo Brasil. Basicamente é isso, né? 32 anos de atuação é basicamente isso. Mas não vamos perder tempo, não. O pessoal está jogando coraçãozinho. Ó, vamos ver quem está aí? Ó, Fabiana Borrego, a Andréia, a Corina, ó, Ariana,
A chefe Rogério. Tem um monte de gente aqui que eu não tô conseguindo ver direitinho. Meu amigo Rogério, beijo. Ah, que legal. Eliana, Florzinha, Jasmine, eu não lembro quem é. Raquel também é uma expert em rotulagem. Amigona, é com Meu ela que às Deus, vezes eu só choro. Oi? Joserlândia, profissionais. sabe quem é? Viane Moura, Amanda, Amandinha. Essa aqui, Irani, quem mais? Luana, a Carmen, o Bruno, tem gente aqui que eu não sei quem é. Rosana, não sei, Andréa, Evelise, tem muita gente, muita gente. Alexandra Maurício de Resende. Seja bem-vinda, querida. Muita gente, né? Todo mundo bem-vindo, né? Tiago e um monte de gente. Muito bem. Vamos lá. Você quer começar com as perguntas? Posso falar primeiro, para variar, sobre essa questão dos açúcares? Então, já tem 23 pessoas, acho que a gente já pode introduzir o assunto, porque a gente não sabe se o Instagram vai derrubar a gente ou não, né? Então é bom a gente já começar com o conteúdo para a gente cumprir o horário de 1 hora certinho da nossa live, certo? Ó, a Joselana está dizendo que foi aluna da Elis. Seja bem-vinda, querida. Pessoal, então, para a gente começar o nosso assunto, depois, se vocês quiserem escrever alguma perguntinha aqui, podem deixar a perguntinha aí, tá? Mas a gente tem algumas perguntas que chegaram antes, né, Cris? Tem, né? As perguntinhas que chegaram? Tem, né? Quando a gente anunciou a live, o pessoal já começou a mandar algumas questões, certo? E aí depois você fala para mim, né? Beleza. Bom, a Carmen, Márcia, é sempre bom te ouvir. Profissional e professora maravilhosa. Ai, Carmen, você que é linda. Obrigada, querida. Então, vamos lá. Ó, vamos explicar primeiro o seguinte. Por que eu acho que dá tanta confusão na cabeça das pessoas, dos profissionais, quando se fala em açúcar adicionado e açúcar total? A gente precisa entender ou lembrar, né, quando a gente estudou, quem é da área de alimentação, eu acho que para o profissional nutricionista talvez fique um pouquinho mais fácil para entender, mas o engenheiro de alimentos também, com certeza, é tranquilo também para ele entender. E para o tecnólogo de alimentos, técnico de alimentos, mas talvez para o veterinário não tanto, não sei. Eu só sei o seguinte, a elaboração de rótulos não é exatamente uma atividade exclusiva de uma profissão específica, certo? Na verdade, qualquer pessoa, pelo que está na legislação, entre aspas, desde que esteja capacitada, pode elaborar rótulos, certo, Cristiane? Certo. Qualquer pessoa, desde que, né, tenha conhecimento, não tem... Não tem restrição, né? Exatamente. É isso aí. Aí o que acontece? A Rose quer participar? Ô, Rose, depois a gente pode até abrir no finalzinho se alguém quiser participar, mas agora, nesse momento, a gente precisava entrar no conteúdo, tá bom? E aí, se você quiser deixar uma perguntinha, um comentário, a gente agradece muito, beleza? Bom, vamos lá. Então, como não é uma atividade exclusiva, inclusive o Senac, onde eu dou aula, tem curso de rotulagem. E muitos empreendedores, pequenos produtores, fabricantes e de pequenos produtos aí que vendem, inclusive em plataforma de delivery, eles entram no curso, fazem o curso com a gente lá para justamente aprender a fazer os rótulos dos produtos deles. Só que na minha experiência, o que eu vejo? Quando eles sentem que a dificuldade, o trabalho que dá elaborar rótulo é muito grande, eles acabam desistindo, mas é interessante que eles tenham noção de qual é a dificuldade que existe para elaborar um rótulo. Qual é, na verdade, a dificuldade no sentido de ser trabalhoso, que a nossa legislação ainda tem muitas discrepâncias, divergências, e isso faz com que a nossa performance, né, o nosso tempo para elaborar um rótulo não seja tão rápido como era antigamente. Hoje em dia a gente tem mais cálculos para fazer e tem mais conceitos para compreender também. Então, eu queria explicar sobre essa questão, né, Cristiane, do que seria o açúcar chamado de total e o que seria o açúcar chamado de adicionado. A Anvisa chama de adicionado aquele açúcar que é um açúcar simples. Quem é o açúcar simples? O açúcar que é
o monossacarídeo e o disacarídeo, com exceção lá dos polióis, e com exceção, por exemplo, desses mono e disacarídeos que estão presentes em vegetais e frutas. Então, é basicamente simples assim. Só que alguns outros açúcares, como maltodestrina, a lactose, quando ela é utilizada como aditivo, não a lactose naturalmente presente no leite e laticínios, mas a lactose que você possa utilizar como um aditivo, num edulcorante, por exemplo, pode ser que ele acabe sendo considerado como um adicionado. A própria RDC 429, que entrou em vigor, ela menciona isso. Ela, nos primeiros momentos aqui da legislação, ela já define o que é o açúcar total e o que são os açúcares adicionados. Mas o que eu queria lembrar é que o que são mono e disacarídeos, né? A gente precisa lembrar que carboidrato são todos os hidrocarbonetos, né? Como a gente chamava antigamente, não sei se ainda chama, né? Mas quando eu estudei, eram hidrocarbonetos. Quer dizer, é uma molécula lá de carbono, outra molécula lá um átomo, né, de carbono ligado ali a uma hidroxila, né? Então, um carbono com oxigênio ligado a um oxigênio com hidrogênio. Oxigênio e carbono. Então, carbono com oxigênio e uma outra molécula de oxigênio que é a hidroxila, ok. Mas isso é muita química. A gente não lembra mais de química, né? Tem gente que nem gosta de química. Mas a gente não precisa ficar parado pensando nessa questão da química. Mas é importante entender que monossacarídeos é a molécula menor, a menor molécula que pode fazer parte de um disacarídeo e pode fazer parte de uma molécula maior ainda, que são os polissacarídeos. Então, quando a gente fala, por exemplo, de amido não deixa de ser um carboidrato. Ele é um carboidrato. E ele contém, inclusive, pequenas moléculas de glicose na sua composição. Só que ele é um polissacarídeo, certo? Então, a gente precisa entender, lembrar disso. Carboidratos são todos os hidrocarbonetos, né? Com exceção dos polióis. E no caso do açúcar total, são todos os monoidisacarídeos, com exceção dos polióis também, só que são todos os monoidisacarídeos que você encontrar no seu produto. Então, se o seu produto é um bolo que leva farinha, ovo, leite, açúcar, chocolate, todos os monoidisacarídeos presentes nesses ingredientes, você vai ter que computar, você vai ter que achar eles, né, nas tabelas de composição para poder fazer os seus cálculos. E é um cálculo que nem todo software, né, tá pronto, tá liberado, né? E nem toda planilha que se vende aí no mercado nosso de rotulagem também nem sempre tem todas as informações que a gente precisa. O pessoal lá no grupo falou muito hoje da planilha da Juliana da Quality, que é uma planilha que parece que está bem completinha. A gente não tem problema, né, Cristiane, de falar sobre as colegas que trabalham com isso. Porque a gente não tem problema, né, Cristiane? Porque a gente está numa fase... Que é bom tem que poder divulgar, né? Que é bom podemos divulgar. Que é bom a gente tem que falar, né? Que é bom a gente tem que divulgar. Então, Juliana, querida, lá de Santa Catarina, da Qualinut, né? Ah, meu Deus, não posso nem falar o nome da empresa dela. Mas nós não somos concorrentes, né? Quality Alimentar, é isso. Nós não somos concorrentes. É igual a Vanzo da Carla, né? Carla lá de Uberlândia. A gente trabalha, inclusive, faz parcerias, muito boas parcerias. E nós até temos um grupo que nós fizemos uma grande live aí outro dia, foi muito bacana. Então, assim, a ideia, nesse momento, a gente precisa realmente unir forças. E tomara que essas forças fiquem unidas para sempre. Porque a ideia não é que um saiba mais ou que ganhe dinheiro. Se puder ganhar dinheiro, melhor, né, gente? Lógico. Mas agora a gente está numa fase que a gente precisa se ajudar. O que uma conseguir e a outra colaborar está de bom tamanho para a gente conseguir o quê? Eu sempre falo que o grande intuito é a gente conseguir elaborar rótulos
perfeitos, profissionais, por isso que o nome da nossa página é RP, Rótulos Profissionais, rotulagem profissional, no sentido de ajudar o consumidor a fazer melhores escolhas, né? Foi por isso que eu tive, poxa, tanto prazer em colaborar na elaboração. Porque eu sou uma obesa também, né? Lógico, de problemas de saúde, como a obesidade é uma doença mesmo, né? E eu tenho as minhas causas. Então, assim, se eu conseguir identificar lá no supermercado um produto que esteja marcado ali, com um alerta, que possa me ajudar a fazer escolhas, melhor, né? Se tiver uma tabela nutricional com uma coluna de 100 gramas que eu consiga fazer comparação, melhor. Então, voltando à questão dos açúcares, a gente precisa só lembrar que carboidratos são todos os hidrocarbonetos, os açúcares totais são todos os monoidisacarídeos presentes na nossa receita. Eu dei o exemplo do bolo. E onde que eu encontro esses monoidisacarídeos na minha receita de bolo? Meu bolo de chocolate. Tem farinha de trigo? Tem polissacarídeos? Tem, né? Lógico, tem amido. Mas será que tem monoidisacarídeos? Tem também. Onde eu acho isso? A farinha de trigo não é fácil de encontrar essa informação, mas é interessante que se peça ao fornecedor, ao moinho, ao cerealista, que se consiga a ficha técnica dessa farinha. Assim como é interessante e importante e necessário se pedir a ficha técnica para o fabricante. O fabricante tem obrigação de liberar essas informações. Por quê? Porque o prazo para as indústrias, né, de alimentos se adequarem, na verdade, já acabou, né? Já deu. Ela já entrou em vigor e ela já tem que estar trazendo as informações dos produtos que são para as empresas, né? De empresa para empresa. Então, a gente precisa ter essa informação. E mesmo que, por um acaso, esse produto, o fabricante diga que o produto dele não que ele tem um prazo de 1 ano e tal, porque ele também vende no varejo, na verdade, a gente precisa dessa informação. Mirela tá aí. Olha, Mirela, gente, Mirela foi minha aluna também. A Mirela é uma das mães das crianças alérgicas e ela que foi uma das mães que fomentaram junto ao IDEC aquela pressão em 2016, não foi, Mirela? Que era aquele movimento do põe no rótulo, pressionando a Anvisa para que essa legislação saísse. Então, eu fico muito emocionada de ter você aqui. Mais uma vez, a gente junto aqui, eu fico muito feliz, porque graças a mães como a Mirela, que houve essa pressão para sair essa legislação. Né? Isso é uma vitória, porque enquanto lá nos Estados Unidos a gente já tem legislação para tudo funcionando, aqui a gente ainda está um pouco capengando. E muita coisa só sai porque o Brasil precisa atender uma agenda regulatória. Estou falando igual paulista já, olha, com o sotaquezinho de paulista. Agenda... Ai, meu Deus. Então, a gente precisa atender uma agenda regulatória internacional. E aí, muitas vezes, para facilitar esse livre comércio, a gente tem que acatar as determinações, né, para se colocar no rótulo as informações que são necessárias, né? Não é só uma questão de saúde pública, é uma questão mercadológica também. Ó, a Mirella está falando, sim, mamãe do põe no rótulo. Eu que sou grata por ter uma mecha com você. Ah, imagina, Mirella, que isso. Muita honra. Ó, então, voltando para o nosso açúcar, né, para a gente não perder. Açúcar total, monoidisacarídeos. No meu bolo, naquele exemplo que eu dei, a gente tem farinha de trigo, tem monoidisacarídeos? Tem. Ovo, pasmem. Ninguém lembrava, nem eu, para falar a verdade, que ovo tinha carboidrato. E sabe quanto? 2,3 gramas em cada 100 gramas. Chupa que é de uva. E tem que considerar, viu? Tem que considerar, tem que olhar lá na tabela, que daqui a pouco eu vou dizer onde a gente acha isso. Não é fácil de achar. Onde a gente puder ter a informação com o fabricante, melhor. Mas no caso do ovo, como que eu vou perguntar para o criador do ovo, lá da galinha, do pessoal da avícola, se vai ter a informação? Não vai ter, né, gente? Mas a gente tem na tabela. A tabela lá da TBCA tem, na Tabinut parece que também tem, e acho que na Taco também tem. Não, na Taco não. Taco tem carboidrato, né? Então a gente pode até considerar.
Bom, no chocolate? Não, o chocolate é um produto, né? Não é a fruta. Ele pode ter, inclusive, açúcar adicionados, ali, sacarose, pode ser a base de leite, que vai ter ali, no caso, o açúcar do leite dentro da composição do chocolate. Então, a gente tem que buscar saber no fabricante quais são esses açúcares que vão ser os açúcares adicionados dele, ou, aliás, desculpa, os açúcares totais dele, a gente vai acabar utilizando como sendo talvez os nossos totais e adicionados também, né? Dependendo aí. Mas vamos lá. E o que mais que tem no nosso bolo? Leite. E aí? A legislação está dizendo que o açúcar naturalmente encontrado aí no leite e derivados, a gente não vai considerar como adicionados. Porém, ele vai ter que ser considerado em açúcar total, né? E quem são os adicionados? Os adicionados são todos esses monoinsacarídeos menos os açúcares que estão presentes nos vegetais, nas frutas, nos leites, aí, no caso de derivados, né? E a gente não vai considerar como adicionado também os polióis, que, embora sejam carboidratos, não são considerados adicionados, porque não são esses açúcares mais simples. E qual que é a importância epidemiológica, né, de saúde pública dos açúcares adicionados? Que a gente não pode esquecer da nossa profissão, gente. Eu falo, nossa, mesmo um engenheiro de alimentos que trabalha na indústria, em regulatórios, ele tem... Todo mundo que trabalha com alimentação tem que ter um viés de cuidado, de pensamento com o consumidor. Entender que quando o pessoal do marketing quer colocar uma alegação nutricional que não cabe, que é enganosa e que pode levar ao erro, a gente está, vamos dizer assim, prejudicando um consumidor. Então, você imagina um sobrinho seu amanhã, ou um filho seu amanhã, consumir um produto de um rótulo que foi você que elaborou e você elaborou de qualquer jeito. Que você não teve a paciência de fazer o cálculo do jeito que tinha que ser feito. Então, eu sempre chamo para a realidade, sabe? Chamo para aquele dia que você fez o juramento lá na colação de grau e você jurou que ia cuidar das pessoas. E as profissões só existem porque a sociedade precisa dela. Então, eu lembro que açúcares adicionados, a importância deles é que eles são açúcares simples. E quanto mais açúcares simples a gente consome, mais o quê? Maior a possibilidade de desenvolver doenças não transmissíveis, as doenças crônicas, né? Que a gente sempre fala em saúde pública. Obesidade, diabetes, hipertensão, hiperlipidemias, todas essas doenças que são a maior causa de morte no nosso país. Quem é a maior causa de morte no nosso país? Qual é o maior índice de mortalidade nossa? São as doenças crônicas. E o que isso tem a ver com rótulo? Tem a ver que os alimentos embalados, principalmente aqueles processados e ultraprocessados, eles são, geralmente, não estou demonizando a tecnologia de alimentos, muito pelo contrário. Porque o meu mestrado tem sido em tecnologia de alimentos. Eu sou muito a favor. Mas, por outro lado, a gente precisa entender que o alimento processado, via de regra, geralmente, ele tem uma concentração maior de gorduras saturadas, de sódio e de açúcares simples. E o açúcar simples, ele até já está comprovado que ele vicia o cérebro da gente, né? A gente que gosta muito de doce, eu pelo menos fui acostumada com doce desde bebê, porque minha mãe não pôde me alimentar, me amamentar, e socava maçaroca de maisena. Eu nasci em 1964, porque eu tenho 57 anos, essa cutis aqui é rinil, né, gente? Não estou ganhando dinheiro nenhum, dá bom. Mas é meu amiguinho aqui que me vende, Rafael. Mas o que eu queria dizer é que quando você é acostumado com sacarose na veia, praticamente, o seu cérebro se acostuma. O seu adipócito, que é a sua célula, né, de gordura, cresce. E depois, para diminuir, nem Jesus Jesus na causa ajuda muito. Eu posso falar blasfêmia. Mas vamos... A André tá morrendo de rir. Gente, live, se não tiver um bom humor, não tem graça, né? Só eu que falo, mas calma aí, Cristiane, eu vou te dar a palavra. Só para terminar de explicar. Só para terminar de explicar a importância de saúde pública
do raio do açúcar simples, né? E aí a gente preparou, olha que legal, a gente preparou um e-book falando dos açúcares para vocês. A gente vai depois, a gente não combinou muito isso não, né, Cristiane? Mas como é que a gente vai fazer para disponibilizar isso para o pessoal? Esse e-bookzinho falando dos açúcares, explicando o que são carboidratos, quem são os polissacarídeos, os carboidratos de plantas aquáticas, as gomas. Vocês sabiam disso, gente? Que tem carboidrato obtido por micro-organismos? Vocês lembram de ter estudado isso em tecnologia de alimentos? Ninguém lembra, né? Pois é, eu também não lembrava muito bem, não, mas eu achei aqui meus livrinhos que a gente tem que estudar. Não tem jeito, é igual médico. Tem que estudar a vida inteira. Aqui, ó. Meus livrinhos de 1997, eu já tinha 12 anos de formada, mas está aqui, com as minhas anotaçõezinhas. Por quê? Porque quando eu fui implantar a batata frita na Rede Habib, foi uma nutricionista que fez isso. Imagina, quem foi? Eu, né? Lógico. Eu e a equipe, né? E a gente tinha que ter, né, informações, estudar e tal, tal, tal. Então, tudo que a gente faz na vida tem que estudar. Não adianta fazer de orelhada, de qualquer jeito. Tudo que a gente faz de qualquer jeito não dura, né? Por isso que eu tô aí, ó, aposentada, 32 anos. Só para dar exemplo, é só para dar um ânimo para vocês. E aí, Cristiane, como é que a gente faz para formulário no e-mail, com e-mail, é isso, Andréia? Andréia? Andréia, a nossa Andréia tá aí. Então é isso, ó. A gente vai colocar depois lá no grupo do... A gente vai colocar no Instagram, né, Cristiane? Depois a gente pode Vai ver, disponibilizar Márcia. nos stories, né? Nos stories a gente disponibiliza para o pessoal se inscrever e aí já leva o e-bookzinho. Oh, ficou muito legal, gente, muito legal. Então, de sacarídeos, maltose, lactose, sacarose, isso aí tudo, desculpa, sacarose. Tudo isso aqui que a gente montou, nossa, eu tô gostando de olhar ele aqui, tá bem bonitinho. Então, ó, frutose, glicose, no caso, a maior quantidade na natureza seria a glicose, né? Mas a frutose é que é mais, assim, a mais conhecida, né? Mais abundante mesmo, porque está no mel e está nas frutas. Só que nos açúcares adicionados, a gente não vai considerar. Aqui no Brasil, a gente não considera os monoinsacarídeos das frutas e vegetais. Mas a gente considera aquela maltodestrina que vai ser utilizada como um aditivo, ela vai acabar sendo considerada como um adicionado. A lactose como aditivo também. Os açúcares que estão contidos no mel, o famoso, né? Se está na nossa receita, a gente vai considerar como adicionados, porque são açúcares simples, eu uso para adoçar. Então, eu tenho que considerar. O que mais? Rapadura, melado, tudo que é ingrediente, né? Que vai utilizar para trazer açúcar simples para minha receita, eu tenho que considerar. Agora, olha que coisa. Nos Estados Unidos, sabia que açúcar adicionado nos Estados Unidos, quando você utiliza uma quantidade de fruta, por exemplo, num suco, numa geleia, que a quantidade está acima do que é usualmente utilizado, você tem que mencionar em açúcares adicionados. Por quê? Porque fruta tem realmente muita frutose, né? Vai ter monoinsacarídeos, sim. E se dependendo da quantidade que você vai usar, claro que você pode, vamos dizer assim, passar de um limite razoável como consumo. Mas isso é lá nos Estados Unidos. Aqui, não. Aqui não se considera. Pode ser que no futuro, né, a população envelhecendo, com certeza a legislação também vai modificando. Aí essas retificações que a gente teve hoje, vão ter outras. De repente, outras revogações e novas legislações. E isso é legal. Isso faz parte do jogo, faz parte do processo de que o consumidor vai se habituando, vai aprendendo a ler os rótulos, nós, profissionais, vamos aprendendo a elaborar rótulos e assim a gente vai convivendo e a ideia é trazer melhores escolhas cada vez mais. Olha, eu acho que eu falei quase tudo, que eu falo muito, mas tá mais explicadinho no nosso e-book, tá bom? Cristiane, quer passar aí para... Vou passar a palavra para a Cristiane agora. Então, Márcia, antes de você passar todas essas informações, né, o pessoal enviaram algumas perguntinhas, né?
uma das perguntas, a primeira pergunta é: por que não existe BD para os açúcares totais? Então, Então, o pessoal ainda tem muitas dúvidas. Não entendi. Quê? O pessoal ainda tem muitas dúvidas em relação a isso. Então, gente, olha só. O que é VD? Vamos começar por aí. VD é o valor diário recomendado, certo? A gente vai ter valor diário recomendado para carboidrato, porque o ser humano precisa de carboidrato, não precisa só de mono e de sacarídeos. Ele precisa de carboidrato de uma forma geral, inclusive precisa de fibras, né? Então precisa de fibras, precisa de carboidrato de uma forma geral, inclusive quanto mais complexo quanto mais complexa a molécula de carboidrato, o índice glicêmico é um pouco, né, dependendo do tipo de carboidrato também, vai ser mais baixo. E aí a gente vai conseguir digerir com calma, absorver com calma e a glicemia não vai ficar estourada. Vocês imaginem, no caso de açúcar adicionados, a ideia é o contrário, é justamente não tem que ter, a quantidade não tem que ser muita, tem que ter um limite para você não consumir exagerado. Para quê? Para você não ter os picos de glicemia alta e aí você conseguir elaborar tudo aquilo moderadamente. Sempre, tudo que é feito pela Anvisa na legislação de rotulagem é visando o consumidor, não é visando a indústria. Na época de discussão sobre, antes de sair como consulta pública, houve muita polêmica, né, entre a Aliança, o Grupo Aliança, que foi o grupo formado pelas entidades de alimentação e nutrição, as mães das crianças que desde a época antes de sair a legislação da lactose e tudo mais. Então, assim, teve uma polêmica grande entre os dois polos, né? Aliança e indústria. E a Anvisa foi lá e, pimba, lançou um desenho que é diferente dos desenhos que estavam sendo discutidos, mas a ideia é o consumidor em primeiro lugar. Ou seja, a gente vai ter valores diários aliás, os valores diários já existiam antes da legislação, né? E a gente usa isso na prática clínica da nutrição, não é isso, Cristiane? Geralmente se trabalha também com essa questão dos valores diários recomendados. E são recomendados para quem? Para um adulto sadio, não é isso? Hoje é tudo focado em adulto sadio, não é? Nada é feito focado só para criança, ou focado só para o idoso, ou focado para uma pessoa que tem algum tipo de doença crônica. Não, é focado para um adulto sadio. Então você preconiza o quê? Que açúcares adicionados vai ter um limite moderado. E açúcares totais não precisa, porque a gente já está preconizando ali os carboidratos, que é tudo. A gente não quer que a pessoa... que eu falo assim, não se deseja que as pessoas consumam só monoinsacarídeos. O ideal é consumir açúcares complexos, né? Que você consiga ter fibra junto, que você consiga ter um consumo moderado de calorias equivalente aí. Se alguém quiser comentar alguma coisa nos comentários para complementar, eu agradeço. Fala, Cris, pode falar. Isso, Ana. O pessoal perguntaram também qual a quantidade para declarar de açúcares totais e adicionados como não significativos. No rótulo, né? Quando você vai falar, vai colocar qual é a quantidade? Então, isso está lá na legislação, né, gente? Pelo amor de Deus. Tem gente que faz umas perguntinhas assim, tipo assim, tô com preguiça de olhar. Parece que a pessoa fala assim, quando eu leio, eu já penso assim. Eu penso que a pessoa fala assim, ai, tô com preguiça de olhar. Ai, não tenho saco, vou perguntar, porque fulana responde. Aí eu quero morrer, ainda vou inventar uma chargezinha assim, não sou o Google, ok? Então, eu antes de fazer a pergunta, pô, gente, vai lá, né? Olha a legislação, caramba. Tem pergunta que... Mas eu entendo, Cris, porque eu sei, a gente aqui às vezes está fazendo rótulo, e são tantos rótulos diferentes, e chega uma hora que a cabeça fica meio em branco, né? Nossa, mas como é que é mesmo? Aí o que eu faço? Eu não pergunto no grupo não, que eu tenho vergonha, né? Lógico. O que eu faço? Se eu procuro e não acho, eu ligo para quem? Raquel Aleixo. Ligo para quem? Juliana. Ligo para quem? Carlinha, da Vanzo. Eu falo, Carla, pelo amor de Deus, eu tô com a cabeça zonza aqui.
Fala pra mim, como é que é isso aqui mesmo? A Ariana que trabalha com a gente, também pergunto pra ela, que nem agora mesmo perguntei pra ela, Ariana, como é que é isso aqui mesmo? Tipo assim, dá um branco. E isso é normal, gente. Ó, tem gente acenando, tipo, eu mesma, né? Mas é isso, porque é punk esse negócio de rotulagem, né? Então, ó, até meio grama, por 100 grama, por 100 gramas, né? Por porção, você pode dizer, então, que é quantidade não significativa de açúcar total e açúcar adicionado, tá bom? Só que não pode ter açúcar de adição na fórmula, na receita, tá? Não é isso, aí, Raquel falando verdade, somos assim mesmo. É, do mesmo jeito que elas também ligam para mim, eu também ligo para elas, né? É uma via de duas mãos, isso que é legal, parceria, né? Muito bem, então é isso, ó, até meio, ó, quantidade menor ou igual a meio grama, que vai ficar gravado, né? Então melhor ficar gravada a resposta correta, né? Por 100 gramas de produto ou por porção de produto, e daí, então, a gente não tendo açúcar adicionado na formulação, você pode dizer que são quantidades não significativas. O que mais? Manda, Bem, manda, manda. Se eu não souber, o pessoal aí responde. para você é Ai, caiu fácil, mas aqui. para muitas pessoas, né, acaba não sendo fácil, é uma pergunta tão simples. Bom, a outra é, em sachês, amostras de produtos devem ter a lupa? Então, ó, é, sachê, eu estou entendendo que deve ser aquele sachêzinho de mostarda, ketchup, né? Deve ser, né? Então, o negócio do sachê é que depende muito da área do painel principal. A gente tem que lembrar que a ordem é ter painel principal até 35 centímetros quadrados, você tem que colocar, você não precisa colocar. Abaixo de 35, você não precisa colocar. Um sachêzinho, eu imagino que deva ter ali por volta de. Deixa eu pegar a calculadora, que eu não sei saber fazer essas contas de cabeça, não. Vamos imaginar que tenha, sei lá, 5 centímetros de altura por. Ai, peraí, calma aí, só um minuto, rapidinho, rapidinho. Que eu tenho a minha. Ai, gente, que linda a minha régua. É de criança, mas eu adoro ela. Espelhinho pra passar batom. Ó, vamos imaginar que seja aqui, ó, uns, uns 3 centímetros por 5, vai. Ah, 3 vezes 5, né? 15, ok. 15 centímetros quadrados de área de superfície, né? Você olha para o sachê, olhou para o sachê, viu que tem ali a superfície disponível para o painel frontal, 15 centímetros quadrados está isento, né? Você não precisa colocar. Então entra nesse esquema. Agora, a amostra, aí é que tá, né? A amostra de produtos não é para venda ao consumidor. Então, na minha opinião, eu não entendo que tenha que ter a, a informação nutricional frontal ali, né? A lupa, né? Porque não vai ser, Olha porque a só, ideia é tudo que vai para o consumidor. Se não vai para o consumidor, na minha cabeça não precisa. olha só, Márcia, hoje mesmo um cliente está com a carga barrada em Miami e uma dos itens era justamente as amostras que estavam sem identificação e sem a informação nutricional. Mas isso Então, lá tipo, nos Estados Unidos nos ou na Estados Europa? Unidos, Estados Unidos. É porque lá é obrigatório, né? Porque em lá Miami, precisa, né? Lá tem que ter, né? e eles mandaram as amostras sem a identificação, né, sem as informações nutricionais. É, quem. E aí nós tivemos que fazer. Aham, entendi. É, quem precisar de informação também de rotulagem para fins de exportação para a Europa, Estados Unidos, até para o Japão, eu já trabalhei com isso, né? E aqui para o Mercosul também, a gente tem uma equipe bacana aqui que trabalha com isso, né? Sem precisar, pode contar, né, Cristiane? Ontem mesmo eu A estava dando outra aula sobre isso. é verdade, Márcia, é um pouquinho mais complicado, mas né, é outra legislação, É. Mas mas eu acho muito legal, fazemos. acho bem bacana. Eles são mais, assim, pragmáticos, sabe? Eles não têm muita enrolação, não. A regra é essa, é rígido, é desse jeito, e se não for assim, tá fora. Bem assim. Acho legal, Verdade. acho bem bacana. É um pouquinho mais complicado para suplemento, né? Ah, sim. Mas a leite é mais tranquilo.
Suplemento eu não manjo, não. Para exportação, então, Jesus, tem que estudar. Nossa, mas sim. Isso é coisa de Então, louco. a outra pergunta, Márcia, Sim. vamos para a próxima, que temos algumas, né? Ah, tá. Então, uma pessoa, não sei quem foi, né, perguntou: meu cliente quer colocar a lupa informando alto em açúcares. Como prosseguir? Como é que é o negócio? Poderia ajudar? Meu cliente, o quê? Meu Eu sou meio cliente, surda. meu cliente quer colocar a lupa informando alto em açúcares. Como prosseguir? Ele não quer colocar? Ele quer colocar alto em açúcar. Meu cliente quer colocar a lupa informando alto em açúcares. Como Não, prosseguir? mas aí, se não tiver com a quantidade, dentro da quantidade estabelecida como limite pela Anvisa, lá em Instrução Normativa 75, ele não tem que fazer isso, né? Deve ser o contrário, né, não, Cristiane? Para que ele ia querer fazer isso? Foi a Não. pergunta que meu cliente quer colocar a lupa informando alto em açúcares. Como Mas por prosseguir? que será que ele quer isso, né? Que estranho. Não, acho que a gente tem que primeiro explicar, mostrar a legislação para ele, né? Explicar que isso, inclusive em termos de marketing, nem é interessante, né? Porque provavelmente, muito provavelmente, se espera que o consumidor escolha um produto com uma quantidade menor, né? Que não seja alta em açúcares adicionados, né? Em açúcares simples, né? A ideia é essa, né? Eu acho que ele tem que explicar direitinho para ele o que são esses açúcares, né? Que não é interessante, né? É isso. A Andrea está falando aqui que não quer. Será que foi ela que fez essa pergunta? Não sei. Então, quando ele não quer colocar, a mesma situação, tem que explicar, né? Tem que explicar para o cliente que é necessário, quando estiver no limite, acima do limite crítico, tem que ser colocado, com certeza. Ou tem uma pergunta aqui na live, ó. Cadê, ó? Florzinha, Jasmine, perguntou: então, se usar tâmara para adoçar, não considera o açúcar adicionado? É isso aí, Florzinha, não considera. Inclusive, se você usar suco de fruta, se você usar a fruta desidratada, de qualquer forma que você usar a fruta, sendo ela só fruta, somente fruta, se não tiver adição de nenhum tipo de açúcar, aí você não precisa considerar como adicionado. É isso aí, certinho. Ó, tem outra pergunta aqui, Cristiane, ó. A Evelise: ao desenvolver uma tabela nutricional, posso usar mais de um banco de dados? Ah, eu esqueci de falar isso, né, gente? Meu Deus. Então, onde que eu acho essas informações? Como eu falei, o ideal é perguntar para o fabricante do ingrediente que eu vou utilizar na minha fórmula, na minha receita. Se eu não encontrar, a gente pode até pesquisar na internet, às vezes encontra alguma coisa, mas o ideal é entrar muitas vezes a gente manda e-mail, eles respondem rápido, mas tem indústria que fica amarrando um pouco para liberar. Mas tem algumas tabelas que já têm algumas informações, né? Ó, a tabela do IBGE, ela traz alguma coisa sobre açúcar total, a Tabinut, a tabela da Unifesp, a tabela da TBCA, e tem alguns programas, alguns softwares que a gente usa também para cálculo, que já está trazendo informação. O Tabelle Ficha, que é o que a gente usa aqui, né? O Diet Pro, eu também uso no particular, mas o Diet Pro tem que pedir atualização, tá? O Dietwin, eu não estou ganhando dinheiro nenhum deles, tá? Só estou informando para a gente se ajudar. O Dietwin, que é uma plataforma cara, mas já tem informação. E qual outro que já tem, meu Deus? Se alguém souber aí, fala. Só esses que eu estou sabendo aí. Isso mesmo. Até anotei aqui na minha colinha. Diet Pro, Dietwin, Tabelle Ficha, já estão trazendo aí algumas informações. Tá bom? Agora, posso trabalhar com um banco diferentes? Posso trabalhar sim, claro. Imagina se no nosso caso lá, no nosso bolo, que a gente começou lá falando desse bolo. Se se eu não conseguir com fornecedor, mas eu tenho um chocolate em pó, seja lá como for, né? Numa tabela, eu vou usar o que eu tenho. A gente sempre vai usar a informação que a gente tem. Não dá para a gente inventar e nem deixar de fazer. Realmente, em alguns casos, pode acontecer de precisar fazer análise de laboratório, mas isso aí é muito caro. O último orçamento que a gente fez aí deu para lá de 3.800, né? Foi caro. Não é qualquer laboratório que faz esse tipo de análise.
mas dependendo do caso, talvez seja necessário fazer análise de laboratório, sim, tá? Mas, via de regra, a gente já está começando a ter muita informação disponível no mercado. Então, a gente pode utilizar tabelas diferentes para informações de parâmetros diferentes, não tem problema, tá? O que mais? Tem mais alguma Então, perguntinha aqui? tem outra aqui, Márcia, também, mas é bem parecida com a igual das amostras, os sachês também. Por exemplo, em um rótulo como balas, chicletes, deve ter a lupa? Desculpa, eu não entendi. Como é que é? Em um rótulo como balas, chicletes, deve ter a lupa? Ah, balas de chiclete? Então, se a embalagem tiver uma superfície de painel principal suficiente, ali acima de 35 centímetros quadrados, você tem que informar, não vai ter jeito, né? Tem informação para o consumidor, né? Tem que ter lá. Ó, a pessoa perguntou como é que faz para participar do grupo de rotulagem, a Mariana. Mariana, depois que a gente salvar a live aqui, a gente deixa nos comentários como é que a gente faz, meu Deus? André, me ajuda aí. A gente pode o quê? Você pode, se você não se importar de deixar o seu telefone. A gente deixa o link do grupo. Mas no Instagram não fica link. Como é que a gente faz? A gente consegue passar no link da bio. Consegue? Sim. Ah, no link da bio. Ah, claro. Meu assistente aqui. O nosso assistente aqui. Então é isso aí. Tá bom, Mariana? A gente vai deixar lá no link da bio, então, tá bom? Obrigada. Que mais? Aqui, ó. A Mariana está perguntando, está dizendo que quer saber mais sobre o curso. Ô, gente, eu aqui estou pela Nutrimix. A gente não está pensando muito, assim, está pensando, mas não tem isso aqui ainda não, tá? O curso não... O que você acha, Cristiane? O que eu falo para o pessoal? Novidade, né, Márcia? Então, ainda estamos em gravação do curso, o curso é bem extenso, então a gente ainda não está divulgando, tá? O curso, mas em breve vamos fazer aí abrir as inscrições. Ó, a Fabiana Borrego. Oi, Fabiana, tudo bem, querida? Ó, a Fabiana Borrego, da Chef Nutri, está falando assim, ó, se eu usar suco de maçã natural, entra como adicionados? Não, não entra. Entra como total, açúcar total, tá? Por quê? Porque os monoinsacarídeos de vegetais e frutas não são considerados, aqui na legislação brasileira, RDC 429, não são considerados como adicionados. Embora sejam açúcares simples, embora sejam monoinsacarídeos, principalmente frutose, né? A gente não vai considerar no cálculo de adicionados, somente no de totais, açúcar total, tá bom? O que mais? A Mirella falou. Ah, eu acho que é só isso. Acho que não tem. Não tô achando mais nenhuma pergunta, não. Ó, a Nutri Lisiane tá falando, ótima dica, Márcia. Vai ficar gravada? Vai sim, Gabriela. Ó, a Florzinha fez outra pergunta. Em mercados e padarias, não é obrigatório fazer a declaração da TIN, que é a tabela de informação nutricional. Certo. Como passar a informação para o cliente que quiser saber? Aí é que tá. Embora, você vê, onde você produz, onde você vende, no mesmo lugar que você produz, né? Onde você produz e no mesmo lugar que você vende, e vice-versa, a gente não é obrigado, é opcional a informação nutricional. Eu acho um pouco errado, né? Mas é o que saiu. Foi assim que foi votado na legislação, é o que está na legislação. Só que aqui em São Paulo, né, Cristiane, tem algumas fiscalizações da vigilância sanitária, porque a cidade é muito grande, é dividida em regiões. Em algumas regiões, a vigilância sanitária está cobrando a informação nutricional em padarias, né? E até lavrando auto de infração. A gente tendo que fazer a defesa e tudo mais. Só que o que eles alegam? Eles alegam que é direito do consumidor saber, e é mesmo, né? Tá no Código de Defesa do Consumidor, então eles estão pleiteando por aí. Só que assim, se o dono da padaria não quiser, ele realmente é opcional, não precisa, mas o cliente cobra, né? E se o cliente quiser saber como é que faz, ele pode entrar em contato, se a padaria tiver a informação calculada, pronta, ela pode disponibilizar por outros meios, né? No site, na própria página da mídia social, da rede social, mas
Infelizmente, é isso. No pé da letra é opcional. Só que em algumas regiões aqui em São Paulo, a vigilância está cobrando, né, Cristiane? Você teve essa experiência, né? Sim, principalmente para os produtos embalados, tá? Todos, normalmente a vigilância e também Procon sempre cobram. Então, é preciso colocar. Porque o PROCON Infelizmente, está usando o CDC, né? O Código de Defesa do Consumidor, né? Que é direito, né, do consumidor saber, né? Eu, como profissional, eu acho ótimo. Ótimo porque é direito do consumidor mesmo e é mais uma área de trabalho para a gente também, né? Muito bom. O que mais? mais uma, Márcia. E Fala. um rótulo de nome industrializado, eu preciso colocar a lupa? Eu não entendi. Como é que é? Um rótulo de produto industrializado, como mel, eu preciso colocar a lupa? Não. Não, porque aí nesse caso ele não tem açúcar adicionado. Quer dizer, o mel, ele na composição do mel, ele tem monoinsacarídeos, sim. Só que, vamos dizer assim, no rótulo dele, ele vai colocar em açúcar total. Ele não vai colocar adicionado, porque ele não adicionou nada. O mel é fabricado pelas abelhas, né? É produzido por elas. Então, é naturalmente presente os monoinsacarídeos nesse mel. Então, quando eu vou rotular o meu mel, eu vou colocar como esses monoinsacarídeos como açúcares totais, mas não como adicionados. Só que os totais do mel serão os meus adicionados, porque eu estou usando o mel para adoçar o meu produto. Aí é o contrário. Aí sim. Tem mais Muito alguma bem. coisa aí? Ó, a gente tem 7 minutos. Alguém quer perguntar? Adoçante, Márcia, adoçante, entra nos açúcares totais adicionados? Essa pergunta é capciosa, hein? Você está falando nos adoçantes, né? Isso, se os Muito bem. adoçantes entram nos açúcares totais e adicionados. Então, é uma situação para se pensar. Veja bem, adoçante que é artificial, substâncias artificiais não têm índice glicêmico, correto? Não são monoinsacarídeos, são substâncias, inclusive polióis, muitas vezes são utilizados, o xilitol, por exemplo, né? Ele é um poliol que tem que dar sabor doce e que vai ser utilizado em alguns adoçantes artificiais. Então, eu não vou usar esses adoçantes como adicionados, de jeito nenhum, porque não tem nada a ver. Até porque, na definição da RDC 429, adicionados são todos os monoinsacarídeos, aí excluindo, inclusive, os polióis. Então, eu não vou considerar. Só que tem uma coisa que a gente tem que lembrar. Tem algumas marcas de adoçante, eu vou falar os nomes aqui, mas não estou denegrindo nada, tá? Só estou mencionando como exemplo. A gente tem, por exemplo, a Stevia. Estévia da marca Linea, por exemplo, tem lactose na composição. E aí? Eu vou considerar essa lactose como adicionado? Mesmo sabendo que a lactose está presente naturalmente no leite. Só que aqui nesse adoçante, ela não está natural. Ela está adicionada. Eu sei que a quantidade é muito pequena. Provavelmente não vai chegar ao ponto de eu considerar como adicionado. Mas eu preciso considerar, assim, pensar e avaliar. Eu preciso avaliar isso. Outra coisa são aquelas marcas Zero Cal e Linea também, sucralose. Linea e Zero Cal sucralose. O que eles têm na composição desse adoçante? Maltodestrina. Essa maltodestrina que está presente nessas marcas de adoçantes, ela precisa ser considerada, porque, de acordo com a RDC 429, maltodestrina é açúcar adicionado, sim. Então, a gente tem que avaliar se a quantidade se a quantidade vai entrar ou não vai, se eu vou arredondar, vou aplicar a regra do arredondamento ou não, enfim. Eu tenho que calcular para avaliar depois se a gente vai considerar ou não. Então, tem que pensar nisso. A maioria dos edulcorantes que são utilizados aí em adoçantes, né? Sorbitol, maltitol, eritritol, tudo isso, talmatina, fosfato tricálcico, esses edulcorantes,
eles não têm esse índice glicêmico, são polióis na maioria. E os polióis estão fora do cálculo de açúcares adicionados. Ok? O que mais? Tem mais coisa aí? E perguntas, você já respondeu sobre as tabelas, né? Como posso confiar para saber os valores do mono e de sacarídeos? Desculpa. Quais são as tabelas? Ah, Quais são as tabelas? A gente falou Ó, que eu saiba, né? A gente tem... A do IBGE tem alguma coisa, a da Unifesp tem. Se alguém precisar, depois a gente até pode disponibilizar aí os links. Essa da TBCA, inclusive, tem um aplicativo, né? Para o celular. E tem aplicativo também para a tabela TACO. Tem a da Unifesp, que é também uma plataforma, é bem interessante, a Tabinute, né? Então, tem algumas tabelas aí que já estão trazendo algumas informações já para a gente, é bem legal. Ó, a Daniela Capistrano, oi Daniela, tudo bem? Ela está perguntando, ó, além de sal e açúcar, algum outro alimento será isento de lupa? Sim, todos os alimentos que são de ingrediente único, né? Não vai ter lupa. E tem muitos outros, né? Tipo fruta, suplementos alimentares não podem, fórmulas infantis, né? Lá na legislação tem justamente um anexo aqui falando sobre todos os alimentos em que é vedado o uso da informação nutricional frontal. É só dar uma olhadinha lá, tá? Tinha uma pergunta aqui, cadê? Peraí. Ai, caramba, peraí. O suco que trabalho, Joserlândia falando, o suco que trabalho é adicionado maçã e é considerado sem açúcar. Então, uma coisa é a alegação nutricional. Muito interessante isso, Joserlândia. A gente tem que entender o seguinte, não vai ter açúcar adicionado. Ok, se você não usa nenhum outro tipo de açúcar ali, né? Nenhum tipo de, vamos dizer, um ingrediente, né, que possa ser considerado de açúcar adicionado, você realmente, na sua tabela, açúcar adicionado vai ser 0. Mas, tendo, no caso, o açúcar de maçã considerado ali adicionado que eu digo faz parte da receita, você ainda tem a possibilidade, de acordo com a Instrução Normativa 75, você tem a possibilidade de avaliar se o seu produto pode ser considerado sem adição de açúcar. Só que tem regra para isso, né? Não dá para eu falar aqui a regra toda, mas está lá na Instrução Normativa 75, sabe onde? Aqui na mão, ó, anexo 20. No anexo 20 tem as alegações nutricionais para cada nutriente. E no caso de açúcares, você tem lá o atributo não contém, pode ser utilizado, mas você tem que lembrar que existe um E aqui no finalzinho. Então, quando você avalia... Ah, o Corinthians que vai jogar hoje, né, gente? Corinthians e Flamengo, quero morrer. Porque eu sou Flamengo, meu filho é corintiano, mas vamos lá. E o bicho vai pegar, né? Então, é que o pessoal está soltando fogos aqui. Então, aí você tem os parâmetros para você avaliar se você pode dizer que é sem adição de açúcar, se não contém, se é baixo em açúcar. Só que você precisa olhar todas as situações. Porque tem gente que olha assim, produto não pode ter quantidade de açúcar adicionados iguais ou superiores aos limites definidos no anexo 15. Então, não, o meu não, então tá ok. Não, não é assim. Você tem que ler até o final. A preguiça de ler é o inferno, né, gente? Então você tem que ler até o final, porque você atendeu esse parâmetro, aí tem um não pode esquecer esse E. Quando tem o E, você tem que ler o de baixo. No máximo 5 gramas por porção de referência. Ou seja, tem que ler tudo. Se o seu produto atender todas essas regrinhas aqui, aí sim você pode dizer, então o meu eu posso dizer que é baixo em açúcar. Ou então, o meu eu posso dizer que é sem adição de açúcar. Entendeu? Então a gente tem que prestar bem atenção no Ezinho que tem no final, depois do ponto e vírgula, porque tem mais coisa para avaliar. Chupa que é de uva. Gostoso, gente. A gente faz isso o dia todo, quero morrer. O que mais? Ó, a Joserlândia está pedindo para liberar o curso. Calma aí, gente. Calma aí. A gente, ó,
A ideia aqui agora é fazer a live para te ajudar. Ó, falta 28 segundos. Se despede aí. Se despede aí, Cristiane. Um beijo, gente. Pessoal, Obrigada. obrigada a todos. Beijão para Valeu. todos aí. Agradeço. Tchau. Um beijão. Pode deixar comentários que a gente responde depois, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida, tá? Obrigada, Vai ter a gente. próxima, né, Márcia? Hã? Teremos próxima. Teremos outra, próxima. teremos outra. Acho que o pessoal gostou, né? Diz lá se vocês gostaram, tá bom?